irmã? Mais ou menos? O que é o mais ou menos? Isso, a irmã está ligada, tá vendo? Vaidade e correr atrás do vento. Exatamente isso. Semana passada eu disse que ia pregar sobre isso. E quem lembra o que eu preguei semana passada? Agora é desafio, hein? Quem lembra? Ninguém? Cuidado com o segredo, né? A gente tomar cuidado com o segredo. Olha, os irmãos estão ligados aí, glória a Deus. Mas hoje eu quero falar sobre vaidade e correr atrás do vento, né? Quantos já encontraram o texto de Eclesiastes capítulo 2, 17? Os irmãos podem ficar à vontade. Se quiser ficar de pé, fique. Se quiser continuar sentado, continue. Mas lendo com reverência a palavra de Deus. Amém? Todos encontraram? Está escrito assim, Eclesiastes 2,17. Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento, né? Tem traduções que vai estar assim, tudo era vaidade e correr atrás do vento. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, Pai, nessa noite eu peço ao Senhor que o Senhor possa falar conosco pela Tua palavra. Pai, aqui nessa noite nós nos debruçamos pelo conceito que há na Tua palavra, pelo entendimento da Sua palavra. Pai, nós queremos aqui trazer ensinamento pautado e baseado em, meu Deus, disciplinas bíblicas. E pedimos ao Senhor que o Senhor possa falar com toda a igreja, a partir de mim, a começar por mim. Pai, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, que aqui esta noite o Senhor encontre, Pai, terra boa, terra fértil, onde a Tua palavra vai ser semeada e ela vai dar fruto, ela vai gerar, ela vai fazer crescer, vai produzir, meu Pai. Meu Deus, porque nós cremos que a Tua palavra, ela é a verdade que precisa ser colocada sobre luz da nossa vida. Então eu te peço, fala conosco pela Tua palavra, em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Irmãos, eu quero falar hoje sobre algo que é muito real nas nossas vidas. E como culto da família, nós nos preocupamos em trazer uma palavra aqui de instrução ao coração dos irmãos aqui, quanto família, quanto relacionamento, quanto a vida. E essa palavra aqui é um desabafo de Salomão. Salomão, ele traz aqui um desabafo e com muita sabedoria, com muita propriedade, ele vai falar de um tema que não é tão falado na igreja. Ele vai falar de um tema que às vezes vai na contramão de muitos sermões que nós escutamos por aí. O livro de Eclesiastes, todo mundo sabe que ele foi escrito pelo rei Salomão no final da sua vida. Provérbios, ele escreveu ali enquanto ele era jovem, gozando de toda a sua sabedoria. Ele escreveu os provérbios. Cantares, ele escreve na meia-idade, enquanto ele tinha muitos amores. Ele fala de romantismo, mas o livro de Eclesiastes, não que eu goste menos de provérbios, mas o livro de Eclesiastes, eu gosto muito de ler esse livro, porque em Eclesiastes eu vejo aqui um homem maduro, eu vejo talvez um homem ali na idade já da velhice, explicando várias coisas da vida que todo homem, toda mulher, todo ser humano precisa estar atento para aprender. Se nós conseguirmos, irmãos, extrair ensinamentos aqui do livro de Eclesiastes, nós teremos uma vida bem-sucedida, sem dúvida. E o rei Salomão, ele escreve ali esse livro de Eclesiastes ali bem no finalzinho da sua vida. A finalidade do livro de Eclesiastes é advertir os mais jovens para que não cometam os mesmos erros que Salomão cometera ali em toda a sua vida. Salomão foi um rei bem-sucedido, ungido aos 20 anos. Ele alcançou sucesso no seu reinado, né? Foram 40 anos de reinado, ali trabalhando com projetos. E Salomão, ele teve a grande dificuldade que era suceder a Davi. Davi foi um dos reis mais famosos da história de Israel. Davi foi um excelente rei, Davi foi bacana demais. E agora quando vem Salomão para substituir, né, a batata caiu quente na mão dele, mas ele não amoleceu. Com 20 anos ele assumiu o reinado, foi ungido rei. E queridos,
a história nos conta que Salomão foi tão bem sucedido. Salomão, ele foi melhor sucedido do que Davi. O que Salomão fez no seu reinado, querido, em 40 anos, é coisa de assustar. É coisa de você olhar e falar assim: meu Deus, como que esse camarada conseguiu tanta coisa? Para você ter ideia, só a construção do templo já era algo fantástico. O templo de Salomão, ele não era algo assim imaginável a arquitetura de algumas pessoas. Ele era 1/3 da cidade, querido. Imagina, você pegar a cidade de Jerusalém, dividir em 3 partes, e uma dessas partes era o templo, era muito grande. Então foi uma obra, uma construção gigantesca. Então nós vemos aqui que Salomão foi extremamente bem sucedido em sua vida, em tudo que ele fez. Ele foi bem sucedido. Ele, irmãos, ele adquiriu coisas, ele foi fantástico, a liderança dele foi excepcional. Mas aí no finalzinho da sua vida, quando ele começa a escrever Eclesiastes, ele fala sobre 3 situações da vida, e ele as chama de vaidade e correr atrás do vento. E é sobre essas 3 situações que eu quero falar. Sobre essas 3 vaidades que estão sobre os seres humanos que eu quero falar. Irmãos, esse tipo de vaidade, às vezes vai levar uma pessoa a chegar ao final da vida como Salomão chegou. E eu vou tentar te explicar, e eu creio que você vai conseguir compreender aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. Primeiro, o que é vaidade? A palavra vaidade significa vão, fútil, insignificante, fantasia, falso e inútil. Salomão, depois de conquistar tudo, depois de uma vida vitoriosa, depois de ter o ápice de chegar no topo, ele olha para a sua vida na velhice e ele fala assim: eu fiz coisas inúteis, fiz coisas vãs, fúteis, insignificantes, fiz coisas fantasiosas, fiz coisas que soam como falsidade, coisas inúteis. Que coisas são essas? Salomão fala de 3 vaidades. A primeira vaidade que Salomão fala é a vaidade da possessão, que está em Eclesiastes, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. O que é a vaidade da possessão, querido? Todo mundo quer possuir, todo mundo quer correr atrás, todo mundo quer adquirir. E hoje o discurso que nós mais escutamos são sermões dizendo que você vai conseguir, que você vai conquistar, que você vai chegar. E são sermões até gostosos de ouvir, porque enche o nosso ego, porque é falar exatamente aquilo que a gente quer escutar. Salomão, ele mais do que ninguém sabe muito bem o que é conquistar, o que é possuir, o que é ter. Salomão, no verso 3 aqui do capítulo 2, se você quiser deixar sua Bíblia aberta para me acompanhar, ele diz assim: decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo porém a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Ele começa a dizer que ele se entregou às bebidas como a alegria da sua vida. E aí ele começa a dizer mais coisas. Ele conseguiu construções e edificações fantásticas. Construiu templo, construiu palácios, adquiriu tanta coisa. Ele construiu ali mansões para ele. Ele construiu ali uma riqueza arquitetônica fantástica. E ele diz isso no verso 4. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim. Quem é que não tem projetos? Muitas vezes, querido, pessoas, homens e mulheres, eles focam as suas vidas em tantos projetos, eles estão correndo atrás de tantas coisas que querem conquistar e que querem edificar, que às vezes se esquecem de coisas muito importantes. Salomão, ele conseguiu conquistar e edificar muitas coisas. Salomão, querido, teve sucesso, ele teve funcionários trabalhando para ele, está lá no versículo 7, a Bíblia diz, ele traz uma narrativa dizendo que ele teve servos, escravos, tanto que ele comprou como que nasceram na sua casa. Quem não gostaria de ter uma empresa e muitos funcionários trabalhando para ele? Quem é que não gostaria de adquirir um sucesso, de adquirir uma posição social elevada? Quem é que nunca sonhou em ter coisas que muitas pessoas não têm? Salomão sonhou e ele conseguiu ter.
Salomão diz que ele conseguiu prata e ouro lá no versículo 8. Olha o que ele diz, querido. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis e de províncias, servi-me de cantores e de cantoras, e também de um harém e delícias. Sabe o que Salomão conquistou, querido? Muito dinheiro, muito ouro, muita prata. Quem é que não quer ter muito ouro e muita prata? Será qual homem, qual mulher, qual família que não deseja olhar para a sua conta bancária e ver ali milhões depositados? Quem é que não gostaria de andar com as roupas importadas, com tênis de R$1.000 no pé, com os celulares mais avançados, com os carros atuais? Quem que não gostaria de ter uma condição como Salomão tinha? De ter uma condição de possuir aquilo que ele quisesse. A Bíblia ele está falando que ele foi rodeado por cantores e cantoras. Talvez em nossos dias Salomão se assentasse ao lado de gente famosa, de gente talentosa. Ele era bem visto por todo mundo. Ele diz no verso 9: ele adquiriu fama e poder. Olha que coisa, tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viviam em Jerusalém antes de mim. Ele foi mais famoso do que o pai dele, nos dias dele. Ele foi mais famoso do que os reis que vieram antes dele. Ele se tornou tão famoso, Salomão, a fama, o nome dele corria, não só por Jerusalém, mas por toda a Ásia, a ponto, querido, de reis irem visitar Salomão para conhecer a sua sabedoria, para admirar o reinado, para admirar o império que ele construiu. Pastor, mas não estou entendendo nada. Não está não? Vou te dizer agora. Mas ele fala no verso 10, tudo que seus olhos queriam, ele podia fazer e ter. Irmãos, imagina isso. Você ter tal posse, que você pode chegar em qualquer lugar, e o que você olhar, você pode ter, e o que você desejar, o que os seus olhos desejarem, você pode comprar. Isso é fantástico. Ah, eu vou viajar para a Europa amanhã, você vai, você tem dinheiro para isso. Ah, não, eu quero ir na Itália, você vai. Salomão era assim, era um homem que tudo que ele olhasse, ele desejasse, ele podia. Mas ele fala que tudo isso é vaidade e correr atrás do vento. Salomão, quando ele fala da vaidade, da possessão, ele me ensina uma coisa, querido. Não adianta ter, não adianta possuir, não adianta correr atrás, não adianta conquistar, não adianta adquirir essas coisas, querido, se na verdade você começar a perder coisas que são importantes. Salomão está nos ensinando que ele adquiriu reino, ele adquiriu palácios, ele adquiriu fama, ele adquiriu ouro e prata, ele adquiriu coisas preciosas. Meu irmão, e quantos os nossos dias estão correndo atrás dessas coisas, estão amando essas coisas de tal maneira, mas estão perdendo família, estão perdendo, querido, as pessoas que mais amam, não tem tempo mais, só pensa em dinheiro, só pensa em adquirir, só pensa em ter, só pensa em possuir. Salomão está dizendo essas coisas são inúteis. No final da vida, quantas pessoas que correram e lutaram, e com luta e com esforço você até consegue adquirir. Mas do que adianta você adquirir e chegar no final da tua história, quando você tiver 65, 70 anos, você olhar para trás e falar assim: eu não tenho prazer na minha vida, porque eu machuquei pessoas para chegar onde eu cheguei, eu pisei em pessoas para chegar onde eu cheguei, o meu casamento foi destruído para eu chegar onde eu cheguei. Querido, quantos empresários bem-sucedidos, homens que estão na nata da sociedade, agora já chegaram no topo, agora lideram a questão econômica, agora tem muito dinheiro no banco, tem muito dinheiro, tem tudo que pode possuir, é tudo que o seu olho vê, ele pode comprar. Mas talvez ele perdeu a esposa para chegar onde chegou. O homem, quando ele entra por este caminho da possessão, de adquirir e de ter, e ele fica fanático com isso, ele fica cego com essas coisas, querido, ele atropela tudo, ele passa por cima de tudo. Se ele pensa só em adquirir, ele não está preocupado se ele vai afligir alguém, se ele é aquela pessoa que maltrata a esposa, se ele é aquela pessoa ausente dos filhos. Muitos gostariam de ser empresários nos nossos dias, mas ser empresário não é fácil. Ser empresário muitas vezes significa trabalhar muito,
ter pouco tempo para a família, pouco tempo para os filhos, pouco tempo para o casamento, só se preocupa com dinheiro, com investimento, com o que está entrando, com o que está saindo, o que vai investir, o que vai gastar, o que vai comprar, o que vai vender, o funcionário, o 13º, as férias, e aquilo ali vai tomando uma proporção tão grande. Salomão, querido, ele olhou para a sua vida e ele viu um governo, ele viu um país para tomar conta, ele viu um reino muito grande, e ele trabalhou, ele se esforçou, ele ganhou dinheiro, ele chegou no topo. Mas quando ele chega na sua velhice aqui em Eclesiastes, ele olha e fala assim: isso é inútil, isso para mim foi correr atrás do vento. Meu irmão, você pode querer adquirir muitas coisas, não tem nada de errado em querer melhorar de vida, não tem nada de errado em querer conquistar mais, não tem nada de errado, querido, em muitas vezes ser bem sucedido na sua vida financeira, não tem nada de errado com isso. Mas fazer disso uma obsessão é perigoso. Você coloca a sua família em risco quando você priva mais o dinheiro, mais a posse, mais a conquista do que aquilo que é importante para você. Quantas famílias, os pais estão tão ausentes. Agora quem cria os filhos é a escola, quem educa os filhos é o professor da escola. A gente trabalha, a gente ganha muito dinheiro, a gente não, porque eu não estou ganhando tanto assim, mas alguns ganham tanto dinheiro, querido, que agora a preocupação dele é: não, eu tenho que dobrar o que eu ganho. Se eu estou ganhando 5 mil hoje, ano que vem eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar 10 mil. Mas ele não está percebendo que ele trabalha 14, 15 horas por dia. Ele vê a esposa dormindo, ele vai trabalhar, ela ainda está dormindo, e chega, ela está dormindo. Ele não sabe o que é abraçar o filho, ele não sabe o que é jogar um futebol com a criança, ele não sabe o que é pegar o seu filho e ir para o parque ecológico, ele não sabe o que é pegar a família num final de semana e comer uma pizza, mas a conta dele está cheia de dinheiro. Possuir, querido, é bom, mas é perigoso. Nós temos que ser controlados. Precisamos entrar, querido, numa balança. Todo o extremo é perigoso. Salomão caiu no extremo, querido. E ele olhou para a sua vida no final dos anos e disse: eu fiz coisas tão inúteis. Talvez se Salomão tivesse oportunidade, ele trocaria o reino, ele trocaria o ouro e a prata, ele trocaria tudo que adquiriu por felicidade, por momentos de prazer em família. Ele não teve isso, meu irmão. Não teve. Os filhos agora estão tão carentes que o traficante às vezes dá mais atenção para o filho do que o pai, e o traficante ganha. As filhas estão tão carentes que qualquer playboyzinho do cabelinho arrepiado, com um carrinho rebaixado que chegar, leva ela. Porque o pai não é um pai presente, a mãe não é carinhosa, porque está sempre estressada com o trabalho, está sempre estressado com o que tem que fazer, não tem tempo para dar atenção. Esse é o quadro da família do século 21. A família se comunica por WhatsApp, por Facebook. A família, cada um tem um computador, cada um no seu quarto, cada um isolado, não tem muita afetividade mais. A vida está passando, meu irmão. Você está adquirindo, você está conquistando. Talvez esse ano é um ano que você projetou trocar de carro, comprar uma casa nova. Eu quero te dizer, Deus pode te dar essas coisas, mas não abra mão daquilo que é mais importante, que é família, que é um lar, que é afetividade, demonstração de amor. Você pode chegar a lugares grandes e a conquistas que você nunca imaginou, mas do que adianta você conquistar essas coisas e olhar para trás e não ter quem comemore com você? Do que adianta você chegar a uma conquista, à realização de um sonho, se você não vai ter alguém do seu lado para dizer: olha, eu estou contigo, nós lutamos juntos, vencemos juntos, e agora nós podemos pegar esse dinheirinho e ir para a praia. Queridos, quantas pessoas estão com tanto dinheiro, mas não passeia, não faz uma viagem, porque não tem tempo. Salomão disse: isso é vaidade, isso é correr atrás de vento. Eu nunca vi alguém correr atrás do vento, mas essa frase de Salomão, correr atrás do vento, é mais ou menos dizer assim: é você correr atrás de uma coisa que você nunca vai conseguir ser feliz com ela. Meu irmão, você pode trocar de carro amanhã,
no primeiro momento aquilo vai te dar um prazer. Um mês depois, você vê a propaganda de um mais bonito, você fala, poxa vida, aquele ali é top. Eu quero um daquele ali. E quem tem dinheiro vai e compra. Mas ele tem que pagar e ele começa a se matar para pagar, ele começa a se matar para cumprir com as dívidas, com os compromissos que ele fez. Hoje, a frase do nosso tempo é crescer, é expandir, é alargar, é conquistar, meu irmão. Ninguém prega sobre uma vida moderada. Dificilmente você escuta uma palavra dizendo, olha meu irmão, se você conquistou a um ponto em que você está satisfeito, que supre, e você está vivendo bem, aquieta, vai passear mais, vai beijar mais, vai amar mais, vai, querido, participar de um convívio familiar, porque essas coisas é que são importantes. Porque senão, o tempo, o relógio não te espera. O relógio da vida não nos espera cair a ficha. A vida vai passando. Sabe um dado importante? A maioria das pessoas, elas são produtivas até os 40 anos. 40 anos de produtividade. Em 40 anos, você tem que estudar, adquirir uma profissão, trabalhar, conquistar o que você tem, e dos 40 para frente, você vai controlar aquilo que você já conquistou. Se você conseguiu ainda estar trabalhando na sua profissão, continue assim e vai segurando aquilo que você conquistou em 40 anos. Mas a loucura está tão grande que tem gente que está se esforçando e depois dos 40 já tem 2 casas, tem 3 carros, tem um sítio, mas ele quer mais. Ele não está satisfeito com o que tem. E aí, quando chega em 60 anos de idade, ele descobre que aquela pessoa que tem uma condição financeira muito menor que a dele, viaja 2 vezes no ano, tem um casamento bem sucedido, os filhos respeitam aquele casal, e ele, o bambambam, que já alcançou, que tem sítio, que tem casa na praia, que tem isso, que tem aquilo outro, ele não é feliz, filho não respeita, os filhos estão nas drogas, a família está destruída, e ele fala, como isso foi possível? Porque ele foi negligente. E quando chega a 60, 65 anos, é que a ficha dele vai cair, que ele precisa aproveitar aquilo que ele conquistou. Mas quando ele vai se dar em aproveitar, ele já está morrendo. E aí, ele lembra dos filhos, que ele passou alguns anos sem dar um abraço. E às vezes ele quer voltar atrás, o tempo não volta mais. Ele lembra talvez da esposa que foi embora, porque talvez ele trocou ela por 2 de 20, porque ele tinha dinheiro para isso. E ela não voltou mais. Ele se lembra, querido, talvez os pais que já faleceram. E ele se lembra talvez que tinha 20 anos que ele não ia na casa do papai e da mamãe para dar um abraço no pai. Essas coisas não voltam mais. Salomão está dizendo exatamente isso. A vida é uma grande vaidade, a vida é uma loucura, meu irmão. Nós precisamos assentar e pensar o que nós queremos para o nosso futuro. Nós precisamos analisar o que queremos fazer com a nossa vida. É vaidade correr atrás do vento. Só possuir não tem graça. Alguns entraram por esse caminho, alguns estão nesse caminho. Vou possuir, vou adquirir, vou conquistar, vou ter, vou comprar, vou vender, vou negociar, vou abrir, vou fechar, vou me tornar um grande empresário, eu quero ser o cara. Mas aí, Deus vai abençoando, quem trabalha, Deus abençoa também, e vai trabalhando. Mas chega um ponto que a pessoa perde o controle. Ele perde o controle. Perde. E aí quando ele vai assustar, querido, a vida passou muito rápido. Passam-se 20, 30 anos, e quando você assusta parece que foi ontem. Mas o que perdeu, perdeu, não volta mais. O que vale mais para você? A posse? Aquilo que é inútil? Aquilo que muitas vezes os seus olhos podem desejar? Ou aquilo que você tem agora ao seu lado? Ou aquilo que você tem agora lá na sua casa? Ou um telefonema para o seu pai, para a sua mãe? Ou pedir perdão para a pessoa que você ama? O que vale mais para você, querido? Você tem que colocar isso numa balança hoje. Salomão fala sobre a segunda vaidade da vida, que é a da sabedoria. Ele fala em Eclesiastes capítulo 1, verso 17 e 18, se você quiser pode ler. Ele diz, por isso me esforcei para compreender a sabedoria,
bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Salomão está dizendo que todo o esforço para adquirir sabedoria é correr atrás de vento. Ele fala que ser sábio é melhor do que ser tolo, mas ambos têm o mesmo fim. Pastor, qual que é a soberba da sabedoria? Eu vou te dizer agora. Eu me formei em dezembro do ano passado em bacharel em teologia. Esse ano eu já quero fazer faculdade de psicologia, são mais 5 anos. E aí quando eu acabar esses 5 anos, talvez eu queira fazer mais uma faculdade. Adquirir sabedoria. Não tem nada de errado em adquirir sabedoria, mas tem que ter um controle. Tem gente que está correndo tanto atrás de sabedoria, querido. Ele quer ter sempre, ele quer tanto um diploma, ele quer ser tão reconhecido pelo teu conhecimento, que ele atropela uma porção de coisas. Eu conheço pessoas que hoje são chamadas para debates em rede nacional, e as pessoas a reverenciam, doutor fulano de tal, mestre em tal assunto. E essa pessoa que eu estou falando para vocês é uma pessoa da minha família. Ela se formou em medicina nuclear, muito chique, abriu uma escola de enfermagem. A vida cresceu financeiramente, estudou muito, acabava uma faculdade, começava outra, isso é muito legal. Mas ela não soube administrar isso. Perderam os filhos, perdeu o casamento por conta disso. Existem pessoas que não sabem dosar a conquista da sabedoria, amam mais a faculdade do que a própria família, se perdem dentro da faculdade. São pessoas que estão correndo atrás de um conhecimento, e é lógico que quem não tem conhecimento não vai conseguir um bom emprego. Temos que correr atrás disso, mas há um limite. A gente não pode atropelar qualquer coisa da vida por conta disso. A gente não pode jogar tudo para cima por causa de uma faculdade. Não pode jogar tudo para cima por causa de um mestrado, de um doutorado, de uma pós-graduação. A gente não pode jogar tudo para cima para ser reconhecido por todo mundo. Porque se a gente fizer tomar esse tipo de atitude, nós vamos chegar ao final da vida e falar como Salomão: eu me esforcei para entender a sabedoria, para entender essas coisas, e eu vi que também a sabedoria é vaidade. É vaidade. Ele disse que todo esforço para adquirir sabedoria é correr atrás do vento. Ser sábio é melhor do que ser tolo, é claro, mas ambos têm o mesmo fim. O sábio vai morrer e o tolo também. E Salomão diz que nenhum dos dois vai ser lembrado para sempre. Talvez você passe 20 anos dentro de uma faculdade, mas não tem paciência de passar 1 hora junto com a sua família. Não tem paciência de passar um final de semana com quem você ama. Talvez você não tenha tempo mais para abraçar ninguém, porque agora a sua vida é só livro, é só estudar, é só faculdade. Agora o seu tipo de convívio é gente de faculdade. Muitas pessoas, depois que adquirem uma faculdade, pisa na família, pisa naqueles que têm pouca instrução. Ele começa a se achar melhor do que os outros. Ele começa a se envaidecer porque agora tem um diploma, porque agora tem um DR na frente, fica soberbo. E ele vai perdendo as pessoas que mais amam na vida. Ele vai perdendo amizades, ele vai perdendo ali relacionamentos, porque se acha alguém, porque adquiriu um diploma. Salomão está dizendo, querido, tanto o sábio como o tolo têm o mesmo fim, e o fim deles é morrer. O fim do sábio e o fim do tolo, querido, é igual. Nenhum dos dois vai ser lembrado para sempre. Nenhum dos dois vai ser lembrado se de repente ficar nessa vaidade. Agora não, agora quem conversa comigo, as pessoas que se relacionam comigo, são pessoas do meu ambiente, são gente da minha faculdade. Tinha pessoas na minha família, queridos, que quando entraram para a faculdade ficaram tão chatas, não dava para ficar perto dessas pessoas. Hoje não, hoje todo mundo pode entrar na faculdade, mas há 15 anos atrás, não era qualquer pessoa que entrava para uma faculdade.
E aqueles da minha família que entraram, eles ficaram tão soberbos. Agora era tão difícil conversar com eles, nos humilhavam. E agora o assunto sempre era esse, lá na faculdade, na faculdade, na faculdade. Faculdade não é nada sem família. Conhecimento não é nada sem estrutura. Diploma não é nada, querido, sem casamento. O pastor Josué Gonçalves, ele tem uma frase, um jargão que é poderoso. Ele diz: nenhum sucesso na vida justifica o fracasso de uma família. Quantas pessoas, a mulher, ela se preveu ali, ela se segurou, ela muitas vezes abriu mão de um sapato novo, de uma pizza, ela abriu mão de passear, ela abriu mão de tantas coisas para o marido poder fazer a sua tão sonhada faculdade. Ele vai, estuda, e ele entra naquele bom emprego, e aí quando a mulher, o momento de investir na esposa, ele fala: não, agora é a pós-graduação, e ela fica ali quietinha, esperando aquele bom homem estudar, e quando ele estuda e ele alcança o topo, ele chuta ela, arruma 2 de 20, porque agora ele tem um alto salário, e ele pode bancar os desejos da sua carne. Agora, ele troca a mulher que investiu toda a vida, todo o casamento no sucesso dele, ele troca por uma piriguete qualquer. E não é, querido. História do pastor, isso acontece demais. As mulheres investem no sucesso do marido, e quando ele chega lá em cima, ele não olha para baixo. Ele não se lembra mais de quem comeu arroz com feijão com ele na dificuldade, para que ele chegasse onde ele chegou. Isso é vaidade. Isso é vaidade. Salomão, ele tem um provérbio, eu não lembro agora onde está, mas ele fala o seguinte: é melhor para o homem procurar uma prostituta do que procurar uma mulher adúltera, porque a prostituta, por um pouco de dinheiro, você se satisfaz. Olha o provérbio. Mas ele diz que a mulher adulta, ela quer tudo que você tem. Olha só, querido. Salomão está dizendo com muita sabedoria que o homem, quando ele chega no topo, ele tem muita facilidade de esquecer quem colocou ele lá. E aí, ele abre mão da mulher que foi fiel a ele toda a vida. Ele abre mão de uma esposa para trocar por qualquer mulher que está de olho no dinheiro dele, no carro dele, no sucesso dele, na casa dele. Quando ele abre a brecha para isso, ela vem, ela divide tudo, meu irmão. Leva tudo. É chamada mulher tsunami. Vem, leva tudo, varre tudo que tem. Isso é vaidade, meu irmão. Vaidade pura. Pura vaidade. Você quer diploma? Não tem nada de errado com isso. Tem que estudar mesmo. Tem que se profissionalizar mesmo, tem que correr atrás mesmo, mas faça isso sem se esquecer de quem está do seu lado. Não se esqueça de quem tem apoiado o teu crescimento. Você nunca pode esquecer daquela pessoa que ficou do seu lado para você crescer. Não se esqueça. Salomão, ele olha para o sábio, ele olha para toda a sabedoria que adquiriu, e ele fala: tudo isso é vaidade. Lá no capítulo 12, no versículo 12 de Eclesiastes, ele fala uma coisa impressionante. Ele fala: olha, estudar demais é canseira, porque livro não tem fim, todo dia se produz um livro. Irmão, o mercado do trabalho está exigente demais. Antigamente, quem tinha um curso técnico era o cara. Hoje, quem tem curso técnico não é quase ninguém. Hoje estão querendo gente de nível superior. E dependendo da faculdade que você faz, dependendo do ramo que você escolheu, só o curso superior já não é tanta coisa. Você tem que ser pós-graduado. E dependendo da empresa que você está, a pós-graduação é o cargo mais baixo da empresa. Você precisa de um doutorado, de um mestrado. Você precisa ter ciência naquilo que você estuda, para você ser alguém na vida. O mundo está fazendo a gente ficar desesperado. O mundo, esse sistema de crescimento, está obrigando os homens a ter uma vida desregrada, uma vida louca. Salomão está dizendo: essa loucura de estudar demais vai ficar. Pastor, você está falando que eu tenho que parar de estudar? Não sou doido para falar isso para você. Eu acho que você tem que estudar mesmo. Porque eu não vou parar, não vou falar para você parar.
Mas eu estou falando para você que quando você entrar na faculdade, quando você for fazer o seu mestrado, o seu doutorado, querido, se aparecer qualquer rabo de saia na faculdade, lembra da esposa que tu tem em casa. Lembra, querido, do seu cônjuge na sua casa e fala assim: ele está lá comendo pouco, talvez abrindo mão de tanta coisa para eu estar aqui. O que eu estou fazendo aqui é correndo atrás para nós dois. O que eu estou fazendo aqui é correndo atrás para ganhar muito. E eu quero ganhar muito dinheiro para eu poder ajudar papai, para eu poder dar um carro para minha mãe, para eu poder pegar meu irmão que tem pouca condição e levantar ele um pouquinho na vida. Eu estou correndo atrás aqui, Deus está me colocando aqui, é para eu exercer uma autoridade cristã, é para eu ser um servo de Deus, é para eu ser uma pessoa diferente nessa faculdade, é para eu usar minha sabedoria em prol do ser humano, é para eu usar todo o meu conhecimento para fazer amizades, para desenvolver relacionamentos. Não é para ficar soberbo, não é, meu irmão, para achar que é melhor do que ninguém. Porque isso é vaidade, é correr atrás de vento. Porque senão, quando tu chegar nos teus 65 anos, você vai olhar para trás e vai falar assim: eu tenho 10 diplomas pregados na parede da minha sala, mas eu trocaria esses 10 diplomas pela minha esposa aqui comigo. Eu trocaria esses diplomas pelo amor do meu filho. Eu trocaria os meus diplomas pela libertação do meu filho que está nas drogas. Eu trocaria tudo isso que eu adquiri por coisa simples, que é família. Está entendendo, querido? Amém? Dá para dar um glória a Deus aí? Aleluia. Salomão fala sobre a terceira vaidade, e esta é a fundamental. Eclesiastes 2,18. Ele diz: desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. Ele fala sobre a vaidade do trabalho. Salomão está falando sobre o desespero da conquista e a loucura, porque temos que deixar para trás. Uma coisa muito interessante que acontece são os pais que trabalham muito pensando no futuro dos filhos. E todo pai pensa no futuro do filho. É lógico que eu quero poder ter condições de pagar uma boa faculdade para minhas filhas. Eu trabalho para isso. Mas isso tem limite. A gente não pode trabalhar pensando em comprar uma casa para o nosso filho. Porque o nosso filho precisa crescer e precisa andar com as próprias pernas. Você tem dinheiro para dar? Dê. Não tem nada de errado nisso. Mas, querido, não troca a tua esposa pelo teu filho. Porque teu filho, a tendência da vida é crescer, casar e ir embora. E aí, vão ficar os dois velhinhos. E de repente fica os dois e daqui a pouco descobre que não suporta mais um outro. Porque só olhava para o filho. Depositava toda a atenção nos filhos. Isso é importante. Salomão está dizendo que trabalhar demais para adquirir é uma loucura. Porque uma das coisas que a gente esquece é que a gente vai deixar para alguém. E Salomão fala aqui na continuação do texto, é que a gente nem sabe se o herdeiro vai saber administrar o que nós deixamos. Isso causou desespero nele. Ele ficou desesperado quando ele começou a pensar. Imagina um cara que tinha ouro, irmão, para jogar de grila. Mais do que Silvio Santos, mais do que Eike Batista, mais do que Bill Gates. Camarada ter muito dinheiro. E ele lá na sua velhice olhar para o dinheiro e falar: o que eu vou fazer com essa grana toda? Está vindo aí meu menino, Jeroboão, menino descabeceado, vai gastar meu dinheiro todo rebaixando o carro, saindo nas noites, nas boates. Olha aí, ele olha para trás e vê 40 anos de trabalho, que vão acabar no máximo em 5. Querido, tem pai que conquista e corre atrás, e ele adquire tanto. E sabe quem é que vai gastar seu dinheiro? Seu genro. Não fica triste não, mas é verdade. Ou a nora. Vai gastar teu dinheiro, sabe por quê? Você economizou tanto, deixou de viajar, deixou de comprar uma coisa boa para a esposa, não dava nem flor. Não tá dinheiro. A gente tem que poupar para os meninos. Ó, os meninos estão crescendo, vão fazer uma poupança para os meninos.
E a mulher está lá sem uma sandália nova. Não, vamos fazer uma poupança para os meninos. A mulher está lá, amor, vamos para a praia. Não, de jeito nenhum. Vamos fazer uma poupança porque os meninos estão crescendo. Os meninos vão crescer, tu vai morrer. E quem vai gastar o teu dinheiro é seu genro, meu irmão. Teu genro, quando tu dá um carro bom para sua filha, e ela sai na rua, os camaradas ficam tudo de olho. Olha que a menina ali, que ele é um bom partido. O pai dela tem grana. O pai dela pode dar uma casa pra gente. E aí, ô sogrão, tu é gente boa demais, tem como dar aquele negócio para nós? Aí o sogro vai, toma, para a menina. Tem pai que está criando filho vagabundo dentro de casa, com perdão da palavra. Vagabundo é quem não quer trabalhar. Tem pai que não quer, tem filho que não quer trabalhar mais não. Hoje é uns marmanjão de cavanhaque, bonitão, fortão, mas não quer sair para trabalhar não. Porque o papai dá tudo na mão, ó. Tá aqui, neném, ó. O que você quer? O pai, eu quero um celular novo, toma. Ô pai, eu tô precisando comprar um tênis, menino de 30 anos. Toma, filhinho. Quase dá uma mamadeira pro menino. E o dinheiro tá lá. O pai tá barrigudo no sofá. A mulher louca para divertir, para ficar feliz com o marido, para passar um final de semana no hotel fazenda, para curtir uma praia. Mas não pode não. O dinheiro aqui é pro futuro dos meninos. Que futuro de menino, meu irmão? Futuro de menino, cada um corre atrás do seu. Papai, é muito bom você poder investir nos seus filhos, mas tem limite. Porque você adquire dinheiro, e dinheiro tem que vir na nossa mão para a gente gastar. Está entendendo, querido? Dinheiro tem que vir na sua mão para você saber utilizá-lo. Não é gastar de qualquer jeito para não ter nada, para se endividar. Mas também não é ficar guardando com mão de vaca, pão duro, não dá dinheiro para a mulher, não deixa a mulher comprar uma saia, não deixa a mulher comprar uma caixa de bombom, porque está guardando dinheiro. Irmão, dinheiro é igual biscoito, vai um, vem 18. Eu falo isso com a minha esposa. Amor, posso comprar? Vai, pode comprar. Ela sabe que eu não sou pão duro com nada. Irmão, eu não sou seguro com nada. Eu não tenho dinheiro, muito não, pouquinho. Tem meu salário lá, eu recebo o salário, mas quando dá dia 20, dia 25, já não tem mais não. Me procura 10 reais comigo, porque eu não tenho. Mas o meu dinheiro é todo investido na minha casa. Meu dinheiro é para a felicidade da minha família. Quer ver a alegria que eu tenho? É quando a minha esposa sai e ela volta cheia de sacola. Amor, comprei para mim isso, comprei isso aqui para a Ana. Aqui eu comprei para a Bebela, o vestidinho, uma sandalinha. Irmão, eu fico feliz com isso. Como é que foi, amor? Parcelei 6 vezes. Glória a Deus. A gente vai pagar. E aí eu vejo minhas filhas andando arrumadinha. Minha esposa, trenzão bonita, andando na igreja assim de salto. Lindona. Eu sei onde está indo meu dinheiro. E aí minhas filhas vão crescer. Você está pensando que eu vou deixar de investir na minha esposa para investir em casa para filho? Em carro para filho? Se eu tiver condição de dar, é uma coisa. Se eu não tiver, eu não assumo dívida de filho algum, nenhum. Antes, a alegria da minha esposa. Antes, o nosso prazer, o nosso bem-estar como casal. E aí o filho se ajuda de uma outra maneira. Pai, estou querendo comprar uma casa, quer, filho? Vou te dar um pouco para você dar entrada, o resto você paga. Ô pai, eu vou querer fazer faculdade, quer, filho? Se o pai tem dinheiro para pagar tudo, o pai paga, não tem problema. Mas se não tem, o pai não vai endividar, não. O pai vai te ajudar. Se eu te der 500 por mês, te ajuda? Ajuda, pai. Então vai. Cada um dentro da sua condição. Tem gente, meu irmão, que tem condição de pagar tudo. Isso não aperta para ele. Amém. Mas Salomão está dizendo, juntar dinheiro demais é vaidade. Já estamos acabando. Eu vi um testemunho de uma senhora. Essa senhora, ela passava todos os dias nos Estados Unidos. Ela passava todo dia nas mesmas casas pedindo esmola. E todo mundo dava um dinheirinho para ela, dava comida para ela. Ok. Ela ficou uns 15 dias sem passar. E aí os vizinhos acharam estranho. Cadê a doninha que passava aqui todo dia? Ligaram para a polícia e falou, olha, passava aqui, ela não veio e tal. Arrombaram a casa dela, ela estava morta em cima da cama. Tinha morrido. E aí eles foram vasculhar a casa dela. Ela tinha um cofre enorme. Tinha 2 milhões de dólares dentro do cofre dela. Tudo de esmola que ela pedia. E aí, foram investigar a vida daquela velhinha. Ela tinha mais não sei quantos milhões de dólares em ações no banco. E eles ficaram assim, como que uma senhora dessa fica pedindo esmola? Ela era tão gananciosa. E aquele dinheiro ficou todo lá. E aí falaram, tem que procurar algum familiar dessa senhora para que ele
venha pegar essa herança. Não encontraram nenhum familiar. Isso é um fato verdadeiro, não é história não. Não encontraram nenhum herdeiro daquela senhora. E aí o dinheiro voltou para o Estado, voltou para o governo. A questão é, o que você tem feito com o seu dinheiro? O que o dinheiro representa para você? Ele é tudo que você corre atrás? Você abre mão de qualquer coisa em prol do dinheiro? Ou você prefere ter o dinheiro a gastar com a sua família? São questões interessantes. Salomão, ele ficou desesperado em ver tanta riqueza e não saber se o filho dele ia administrar bem. Eu sei que não administrou bem porque ele morreu, não viu nada, mas eu li o resto da Bíblia, eu vi que o filho dele não administrou bem não. Viu, irmão? Depois você lê o restante. Lê a história de Jeroboão, filho de Salomão, você vai ver que o medo dele estava certinho. Ele conhecia o filho que tinha. O filho dele gastou tudo. Dividiu o reino de Israel, perdeu as 11 províncias, perdeu tudo. Em uma simples conversa. Salomão diz no verso 24 do capítulo 2. Olha o que ele diz. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E vi bem que vem da mão de Deus, e quem aproveitou melhor as coisas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas, para entregá-los a quem agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Salomão está dizendo, seu dinheiro é para você gastar, ser feliz, ter prazer no seu trabalho. Amém, queridos? Então eu quero deixar essa palavra ao teu coração. Essas 3 inutilidades, as 3 vaidades da vida, né? A vaidade do adquirir, a vaidade de adquirir sabedoria acima de qualquer coisa e a vaidade do trabalho. Pense nisso para o seu futuro. Em nome de Jesus. Nós vamos passar um videozinho aqui para encerrar, né? Eu vi esse vídeo aí. Me mandaram esse vídeo pelo WhatsApp, eu nem sei quem me mandou, mas eu achei muito interessante. Ô Fábio, põe para nós o vídeo aqui. Preste atenção no vídeo, queridos, antes de nós orarmos. E aí nós vamos orar em nome de Jesus. Conseguiu pôr o áudio nele? Beleza. Se não der, eu já vou engatilhar aqui, a gente põe do áudio aqui do celular e vai dar tudo certo.